Uhum. Sim. Olá, internauta, muito boa tarde. Começa agora mais um Dois Lados da Moeda, um espaço de debates aqui da Jovem Pan. Hoje nós vamos tratar sobre a polêmica que ainda não teve fim, uma polêmica que ainda deve durar muito tempo, a respeito do aplicativo Uber. Aqui na capital paulista, o aplicativo foi regulamentado, mas mesmo assim ainda muita polêmica sobre o assunto. Nós vamos conversar aqui com o Edmilson Americano, que é o presidente da Associação Brasileira das Associações e Cooperativas de Motoristas de Táxi, e o Paulo Atras, que é o presidente da Associação dos Motoristas Autônomos de Aplicativos. Edmilson, boa tarde para você. Eu gostaria que você já falasse a respeito dessa regulamentação que foi feita pela Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura afirmou que essa regulamentação do aplicativo Uber, de uma certa forma, iria proteger os taxistas, porque vai, de alguma forma, segurar, regulamentar aí o número de carros que prestam um serviço para essa plataforma Uber na cidade. Você concorda com essa situação, Edmilson? Boa tarde, Anderson Costa. Boa tarde a todos os ouvintes dos Dois Lados da Moeda. É um prazer estar aqui com vocês e agradeço a oportunidade desse debate, como você mesmo falou, de tanta importância e polêmica que se instaurou não só na cidade de São Paulo, mas também em todo o Brasil. Bom, primeiramente é importante dizer para a sociedade que nos está ouvindo que em nenhum momento a categoria de taxistas é contra a tecnologia. O tempo todo leva a uma parte da opinião pública a acreditar e a acreditar nós que nós não somos contra a tecnologia. Não somos, tanto é que muito antes desse aplicativo, dessa plataforma, nós já utilizávamos de tecnologia através de plataforma de aproximação de usuários a clientes de táxi. Agora, não dá para a gente concordar com o prefeito e aí vai estabelecer a seguinte ordem cronológica. O prefeito do PT está perdido, totalmente perdido, ele não tem planejamento, com todo respeito, ele ora faz uma coisa, ora faz outra, muda tudo aquilo que fez. Fato concreto dos corredores de ônibus. Até pouco tempo, ele fazia audiências públicas dizendo que o táxi atrapalhava o transporte coletivo da cidade, querendo a todo custo tirar os taxistas das faixas e do corredor de ônibus. E aí, do nada, sem estudo, sem planejamento nenhum, ele resolve liberar para todos os táxis e agora até para os carros particulares que atendam os passageiros. Bom, então está perdido e por quê? Em setembro foi aprovada uma lei na Câmara Municipal por 43 vereadores dizendo, como não poderia ser ao nosso ponto de vista, que veículo particular não pode fazer serviço remunerado de passageiros. Isso baseado até nas leis federais e no próprio Código de Trânsito Brasileiro, artigo 135 e 107 e artigo 231. Então, dizendo claramente que você, para transportar, fazer serviço de transporte de passageiro remunerado, o veículo tem que ser placa vermelha, tem que ser licenciado para dirigir. Aprovada a lei na Câmara, o projeto de lei, o prefeito demorou até o último dia para sancionar essa lei ou vetar. Logicamente, um prefeito com um pouco de responsabilidade e organizado deve ter ouvido seus setores técnicos e as suas secretarias. Após isso, ele tomou a decisão e sancionou a lei, dizendo que carro particular não pode transportar passageiro. Ato contínuo a sanção, ele praticamente no mesmo dia lançou um decreto dizendo que aquela demanda possível que a imprensa falava e que a sociedade pedia, que eram os veículos, carros pretos, com ar-condicionado, com banco de couro, trabalhando só através de aplicativo, sem taxímetro, ele lançou isso daí, colocou 5.000 táxis pretos para rodar na cidade, cobrando, é isso que é importante a sociedade saber, o governo do PT cobrou R$60 mil de cada taxista, e não só taxista, de quem tinha o conduto táxi, inclusive ex-motoristas da Uber,
e motoristas que estavam na Uber. Agora, o Paulo, você concorda com o que ele fala, que os taxistas demonstraram nesse período que eles são favoráveis à tecnologia? Você concorda com isso? Não, eu procurei o Edmilson desde o início, eles têm demonstrado, sim, interesse em aceitar uma quantidade limitada de motoristas, que não prejudique a categoria deles e que dê um pouco de liberdade para a gente, mas essa situação não tem avançado. Eu sou favorável realmente. O Edmilson falou muito categoricamente a respeito da legislação. Eu gostaria de falar de uma lei mais importante, que não depende da aprovação de ninguém, que são as leis econômicas. Da forma como está sendo colocado, a Uber pratica concorrência desleal. Os taxistas não vão sobreviver com nós cobrando uma tarifa abaixo do custo. Eles não vão sobreviver e os motoristas da Uber, a médio e longo prazo, também não vão sobreviver. Vai sobrar só quem? Carros autônomos. Agora, Edmilson, você acredita que existe espaço na cidade, não só aqui em São Paulo, mas principalmente outras cidades brasileiras que também têm essa discussão? Você acredita que é possível uma convivência entre Uber e táxi na cidade ou não? Tá, Anderson, só se você me permitir, só para voltar na questão da sociedade precisar entender o que o prefeito do PT fez, que quando ele proibiu o carro particular... Ele criou dificuldade para vender facilidade. Corretamente. E mais que isso, arrecadou-se... se pretendia arrecadar 300 milhões de reais para os cofres da prefeitura. Então, estabeleceu, o taxista foi enganado. Ele participou de um sorteio, inclusive o motorista da Uber foi lá e se credenciou isso quando o táxi ganhou o sorteio. Aí teve que pagar 40 mil reais à vista ou 60 mil parcelado, sabendo que não teria carro particular para concorrer com ele. Ele gastou mais 80 mil reais no carro, e aí depois vem o prefeito e manda um projeto, um substitutivo de um projeto para a Câmara, para querer colocar o carro particular. E lá ele não fala a verdade para a população. Ele fica falando que é compartilhamento de carro. O projeto tem compartilhamento, mas é importante que lá está autorizando o carro particular, como o decreto fez, a fazer transporte remunerado. E aí sim, eu concordo com o Paulo, é uma grande concorrência desleal. E aí a população, quando o Paulo fala assim que me procurou, é verdade, é fato, que eu concordo em você distribuir um número menor que dê para sobreviver. Táxis e Uber. Há espaço para isso? Há espaço. É o que sobra para nós. Eu só vejo essa solução. Não, mas é o que sobra para nós, Paulo. Para as categorias sobreviverem. Eu não vejo outra. Mas a princípio, Paulo, é importante dizer que o problema do desemprego não é do taxista. Não, o problema do desemprego é uma coisa. Do PT. O PT causou um caos, não só no Brasil, mas como na cidade de São Paulo. Mas aí, quando fala assim, olha, vocês aceitam? Nós aceitamos porque nós vimos. É aquele negócio, olha, não dá para a gente está percebendo o afã, a vontade, essa vontade louca do Haddad, que inclusive nos traiu. É importante que a sociedade saiba que o prefeito Haddad reuniu conosco, Anderson. Ele reuniu conosco no dia 7 de janeiro, e aí eu volto naquela ordem cronológica, quando ele falou, lançou o táxi preto, depois ele lançou uma consulta pública, nós falamos, prefeito, é incoerente o senhor querer liberar, porque sequer o senhor testou o táxi preto. Essa parte é constitucional. Sim, ele não poderia nem proibir. Não, então, mas aí o que ele fez? É importante dizer o que ele fez. Ele pegou, garantiu para nós que o projeto de criação do táxi preto foi dele, não foi da categoria. Aí ele criou, colocou mais 5 mil carros na praça, ou seja, congestionando mais o trânsito, colocando mais 5 carros da própria categoria para concorrer com os próprios táxis. E aí o senhor sequer vai testar o resultado do táxi preto. E aí agora, Edmilson, só para a gente continuar a conversa, alguns internautas estão perguntando sobre a questão dos protestos dos taxistas. Foram protestos violentos na cidade. Nós tivemos esses protestos, os pacíficos, eu concordo, aceito. Os que têm violência, eu acho que eventualmente tem até pessoas inflamando
essa violência. Mas que pessoas? Quem Não são? sei. Existe um interesse muito grande em cima da violência. Se me permite... O taxista não são pessoas violentas, os motoristas da Uber não são pessoas violentas, mas eu vejo assim que quem é que ganha com essa violência? Primeiramente, quem está ganhando? Eu acho que todo mundo perde. Então vamos lá. Não, tem gente ganhando. Eu acho que todo mundo perde, não há tem quem gente ganha. que se beneficia. Isso não respeito a sua opinião, mas na minha opinião, todo mundo perde. Perde o taxista, perde o sindicalista, perde principalmente a população, e o taxista, na minha opinião, é um dos que mais perdem, porque não é justo atribuir uma categoria que durante anos e anos, sempre foi considerada muito organizada, nunca fez manifesto violento, e dessa vez algumas atitudes isoladas, é bom que diga-se que são atitudes isoladíssimas. Mas não foi só um episódio, foram vários episódios. Também, teve o episódio no Corredor Norte-Sul, teve o episódio aqui no Hotel Unique, mas olha bem, foram vários episódios. Então vamos lá, é importante a gente dizer o seguinte, você tem aí a categoria, só em São Paulo, 60 mil taxistas. Só em São Paulo. Se as pessoas que participaram dessa manifestação tinha lá 40, 50, e aí vem inflama e que está errado, aí eu quero pedir desculpas em nome de toda a categoria, e não é eu que estou pedindo, é a categoria que está pedindo desculpa por transtornos causados de pessoas que inflamadas fizeram besteira e estão respondendo por isso, inclusive foram para a delegacia. É a mesma coisa que você pegar uma torcida que tem, por exemplo, 30 milhões de torcedores, vai lá meia dúzia briga e você atribuir toda a violência a uma categoria. Mesmo porque nós fomos vítimas já de assaltos, já de violências e nunca fizemos ato violento. Importante, só para concluir essa parte da violência, importante, como o Paulo falou, concorda com atos, manifestações pacíficas. É importante dizer que, às vezes que nós fomos até a Câmara Municipal reivindicar, manifestar legitimamente, só para você ter uma ideia, nós viemos com cerca de quase 40 ônibus de Guarulhos, taxistas, que era para não causar um impacto negativo no trânsito. Então, foram fatos isolados, e importante dizer também, e o Paulo sabe disso, que da outra ponta também teve violência e nada justifica. Porque você também tem, nas redes sociais, motorista da Uber armado, fazendo ameaças. E aí você não pode falar que são todos motoristas da Uber. Paulo, como é que você realmente vê essa tem violência? Pessoas armadas, a gente nota, tanto nas redes sociais, no WhatsApp, policiais, ex-policiais armados de ambas as categorias. No Villa Country, tem diversos episódios que têm acontecido corriqueiramente, né, nesses estabelecimentos. O que não pode acontecer, né? Não pode acontecer. Eu só vejo uma saída. Seria os taxistas se unirem aos motoristas de aplicativos e estabelecer uma política de equilíbrio econômico. Essa é até uma pergunta que o nosso internauta, Jorge, mandou. Por que os taxistas não trabalham com a Uber? Por que existe essa resistência de se trabalhar de forma conjunta? Na realidade é o contrário. Vamos lá. E aí tem um grande segredo da Uber. A Uber, como o Paulo falou, ela quer escravizar o ser humano. Ela quer escravizar. A Uber, ela tem um grande segredo que a sociedade, se ela não se inteirar e não participar ativamente do debate, ela vai pagar lá na frente. Pessoas despreparadas, que não sabem avaliar os custos da manutenção do automóvel, que não sabem quanto custa manter um carro na rua. É a Uber que faz isso. Isso realmente acontece. Só que assim, uma coisa é isso, outra coisa é... Eu estou colocando a seguinte situação. Eu procurei o Edmilson, procurei o Ceará, procurei o Natalício. Desde o início, essa foi minha postura, a postura econômica. As duas categorias não vão sobreviver nessa guerra de preços. Que é como eu disse, é uma concorrência. Você acha que elas vão acabar se digladiando e as duas vão... Não vai sobrar nenhuma nem outra. Não e aí vai tem um sobrar. recado maior para a sociedade. Eu tenho avisado, a sociedade lá na frente vai pagar. Porque o grande segredo da Uber é fazer, como o próprio Paulo está falando, ele está falando, é baixar o preço ao limite que não dá para a pessoa trabalhar, não dá para sobreviver. Quando ela levar à falência toda a categoria de táxi e ela dominar o mercado, ela põe o preço que ela quer. Porque o preço não é controlado pelo poder público. Mas assim, a minha dificuldade, desde o início, eu vou falar assim, procurei os 3 maiores sindicalistas aqui de São Paulo, que eu mencionei, e a minha dificuldade é o seguinte, eles têm dificuldade de expor a sua opinião clara.
Eles já notaram que realmente vão ter que apoiar o sistema de aplicativo com uma limitação. Mas devido a serem presidente dessas associações, eles têm uma dificuldade de expor essa opinião publicamente. Tá, então, Paulo, só se me permitir, aí é uma avaliação sua, então a gente tem que só te falar. Não é uma dificuldade. É importante dizer o seguinte, que a categoria entende como um serviço irregular e ilegal. Se você falar que a categoria quer e a sociedade não deveria permitir isso, e as pessoas respondem que veículo particular transportasse, fizesse serviço de passageiro, nós não concordamos. Agora, um prejuízo menor, aquela do mais vale um mau acordo do que dividir o bolo. O que? Um pedacinho. Mas estão dividindo o nosso bolo, né? Que é um bolo da legalidade. Agora, é importante dizer que quem não aceita o diálogo o tempo todo é o prefeito. Por quê? Baseado, nós verificando todo o problema, a gente vê a força que o poder público, o governo, o executivo, estava exercendo na Câmara Municipal de São Paulo, que é uma vergonha você trocar cargos e ameaçar vereadores, se não votar, demitir cargos como são na grande imprensa. Mas isso é uma parte... 140 vereadores. Legal, vamos falar da parte econômica. Agora, Edmilson, uma pergunta para você. Você está falando que é um serviço ilegal, é um serviço irregular, mas vamos falar a realidade. É um serviço que está sendo muito utilizado. Não dá mais para se pensar num universo sem o Uber hoje. Não dá para se trabalhar em comum acordo? Eu vejo uma queda de braços entre os taxistas que buscam manter o monopólio e entre a Uber, que também quer o monopólio. E quem vai perder isso aqui? São os motoristas da Uber e são os taxistas. É assim que eu vejo. Os taxistas já entenderam a necessidade, mas assim, se nós não chegarmos a um acordo, você muito bem sabe que vai ser 8 ou 80, ou tudo ou nada. Então vamos lá. Primeiramente, quando se fala em monopólio, a categoria do taxista não tem monopólio. É a mesma coisa que falar que os padeiros, só eles que fazem pão. É como o médico faz uma medicina. Não existe monopólio de taxistas. Os taxistas se concorrem entre eles, os taxistas, as cooperativas e as empresas se concorrem entre elas. Tanto é que o melhor taxista sempre fideliza seu cliente. Então, essa questão de monopólio não existe. É uma categoria de taxistas. Não tem. É a mesma coisa de falar assim, o monopólio dos transportadores escolares. Quem não é transportador escolar, realmente, de fato, não pode transportar passageiros. Agora, quando você fala assim para nós, mas não existe a possibilidade de um acordo, que o Uber é uma realidade equivocada, porque a discussão o tempo todo, Anderson, leva a nos remeter a falar de Uber. A nossa discussão não é Uber. A nossa discussão é veículo particular fazendo serviço de transporte remunerado de passageiro. Isso aconteceu nos anos 30 em Nova York, quando veio aquela crise da Bolsa. Mas, Edmilson, agora a gente não adianta a gente ficar mais discutindo a legislação, porque há um decreto e agora o serviço é legal. Não tem como a gente... agora o serviço é legal. Na cidade de São Paulo é legal. Há um decreto que permite agora. Primeira coisa é o seguinte, há uma lei e há um decreto. Bom, tem a hierarquia das leis. Isso vai se discutir no judiciário, porque um decreto... Mas uma lei sancionada. Está crescendo, Edmilson. Uma lei sancionada pelo prefeito Haddad. Já está indo para outros estados, outras cidades. Só para concluir, como teve em várias cidades no mundo, inclusive nos Estados Unidos, que o Uber não foi aceito, na mesma condição. Mas é importante dizer que essa questão da legalidade vai se discutir. Mas é importante dizer, quando você falou, Edmilson, não dá para a gente, de repente, como está aí o pessoal, a categoria fez um gesto. Mesmo não concordando, ela fez um gesto para o senhor prefeito e para a Câmara Municipal, e aí vai ao encontro do que o Paulo falou. Né? Olha, é importante, Uber está aí, vamos aceitar? É aquele negócio, mais vale um mau acordo do que uma boa briga. Então, o que a gente precisa para assinar esse acordo? Então, o que nós falamos? Precisa da vontade, não do afã do prefeito Haddad, do PT, querer só arrecadar dinheiro. Porque nós fizemos uma proposta baseada, vamos estabelecer, porque é bom para a sociedade, vamos estabelecer regras para o Uber. A gente tem um decreto, só é interessante para a prefeitura e para a Uber. Parece que foi a Uber que fez o decreto. Só que assim, eu quero resolver com você. Eu quero saber o que nós podemos fazer, sair daqui, para resolver essa situação. Paulo, quantos motoristas você aceita? Paulo, a ou você aceita uma coisa que vai ser tudo ou nada? Você tem um poder executivo
que ele é ditador e não ouve. Ele não ouviu os motoristas parceiros do Uber e não ouviu a classe dos taxistas. Para os taxistas, quantos carros da Uber poderiam circular na 5 cidade mil. de uma forma que não prejudicasse o serviço dos taxistas? Nós precisamos fazer uma avaliação. É isso que... Eu acho que a gente não pode sair um número, não é responsável, e falar assim, olha, vamos aceitar 2 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil? Tem que se fazer um estudo. É isso que a Uber esconde todos os números dela do poder público. Ela entra pela porta dos fundos, não dá explicação para ninguém, não fala quantos veículos tem, então você tem que ter um estudo. É importante dizer que o prefeito do PT, ele enfiou 5 mil carros a mais na rua já do táxi preto. Sim. Isso não é bom para a mobilidade urbana. O que está por trás de tudo isso, Anderson, que é importante que a sociedade saiba, é que a incompetência do PT para dar um transporte coletivo de qualidade, digno, e aí ela coloca mais carros na rua. Quando você fala que colocar o Uber... decreto em si, ele estimula a concorrência desleal. Esse decreto, por que ele estimula a concorrência desleal? Porque ele não permite, por exemplo, eu colocar um Mercedes-Benz, um BMW, para atender o serviço, porque isso seria oneroso para o passageiro. Mas ele permite eu colocar um carro no valor mais baixo possível para quebrar os taxistas. Isso que eu sou contra, quebrar os taxistas e quebrar os motoristas da Uber também. E porque aí eu não queria deixar a discussão ficar só limitada Eu não sou a favor dos taxistas. E é só motorista Eu estou defendendo os motoristas da Uber. Então, só que assim, eu sei que a saúde dos motoristas da Uber, a saúde financeira, depende do apoio dos taxistas. Assim como os taxistas, eles dependem do apoio dos motoristas. Anderson, é importante dizer assim, para o debate, eu acho que é isso que o ouvinte, que é a maior massa, ele espera ouvir de nós. A discussão nossa não é só o taxista, coitadinho do taxista, coitadinho da pessoa do Uber. Por trás de tudo isso está o consumidor. E é ele que está equivocado, porque está se levando a Uber, com o grande marketing dela, está levando ela a pensar dessa forma. Porque a Uber hoje ela vem com um preço, quase que um dumping, é só perguntar para o Paulo, é escravizar. Muitos motoristas da Uber entram e saem porque não aguentam trabalhar. Trabalham em péssimas condições. Eu vou dar um relato para vocês. No Hotel Puma, lá no estacionamento do aeroporto de Cumbica, as pessoas, motoristas da Uber, têm filmado tomando banho de caneca. Você vê um regime de escravidão. Mas acho que é Agora, montagem. esses números da Uber... Eu acho que isso é montagem, muita coisa montagem. A escravidão, você sabe a escravidão. Esses números da Uber são realmente nebulosos. A Uber, você que é um motorista da Uber, você tem acesso, por exemplo, você sabe quantos motoristas tem na